Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos no curso de Evangelismo e Evangelização. Essa aqui é a segunda aula do primeiro módulo e nós estamos estudando as definições de evangelismo e evangelização. E hoje nós iremos estudar sobre as bases bíblicas para a evangelização. Então, eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, que é o primeiro texto que nós iremos ver, que nos dá base para a evangelização. Mateus 28, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jesus, tá? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Aqui, nesse texto, nós temos Mateus 28, fala sobre a ressurreição de Jesus. Mateus também vai registrar a mentira dos judeus. E no texto que nós lemos, Jesus está falando com os seus discípulos, fazendo aquilo que nós chamamos de a grande comissão, tá? Então aqui, o Senhor Jesus, ele está dando uma ordem para que se faça discípulos. Jesus diz, portanto, ide, ensinai todas as nações. Então aqui nós vemos a questão do discipulado. Primeiro Jesus envia, ide, ensinai todas as nações, todas as pessoas. Agora, ensinar o quê? O que é que nós devemos ensinar? Jesus diz no versículo de número 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. No versículo, na versão Almeida, Revista e Atualizada, o Senhor diz, ide, portanto, fazer discípulos, que é justamente ensinar, tá? O Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Então, dessa forma, nós temos a nossa primeira base bíblica para a evangelização. O Senhor Jesus manda fazer discípulos. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário do livro de Mateus, ele diz que um discípulo é um seguidor. E isso implica em, primeiro, fazer do reino de Deus o seu tesouro. Segundo, renunciar tudo por amor a Jesus. Terceiro, guardar as palavras de Jesus. Hoje, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, temos muita adesão e pouca conversão. Ok, vamos fazer um comentário na fala do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que um discípulo é aquele que, primeiro, ele segue Jesus. E nessa questão de seguir Jesus, isso vai ter algumas implicações. E ele cita 3. Primeiro, o verdadeiro discípulo, ele faz do reino de Deus o seu tesouro. Então, aquilo que está em primeiro lugar na vida dele é o reino de Deus. É a vontade de Deus. É Deus no centro da vida dele. É Deus em primeiro lugar na vida dele. Há um texto que eu gosto bastante, que é Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, onde o Senhor diz, versículo de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina nas Escrituras a nós fazermos do reino de Deus a nossa prioridade, a nós fazermos da vontade de Deus
a nossa prioridade. Então, um discípulo, o verdadeiro discípulo, é aquele que faz do reino de Deus a sua prioridade. É aquele que faz do Senhor Jesus a sua prioridade. Segundo, um verdadeiro discípulo é aquele que renuncia todas as coisas por amor a Jesus. Então, o verdadeiro discípulo, ele renuncia o pecado, ele renuncia sonhos, ele renuncia projetos. Para quê? Por amor a Jesus. Ele renuncia projetos pessoais para viver os planos de Deus na sua vida. Então, ele renuncia tudo por amor a Jesus. E nós vemos isso de forma muito impactante em Marcos, capítulo de número 2, no versículo de número 14. A Bíblia diz assim: e passando, Jesus, no caso, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Isso é um discípulo que renuncia tudo por amor de Jesus. Aqui está falando do chamado de Mateus, que está renunciando emprego, que está renunciando posição social, que está renunciando uma vida abastada, tá? Para seguir Jesus, para seguir o Senhor Jesus. Diferentemente do jovem rico, que não quis abandonar o pecado, o seu apego, o seu amor às riquezas, ao dinheiro, para seguir Jesus. Mas um verdadeiro discípulo, e Jesus diz para nós fazermos discípulos, não para nós, mas para Ele. Jesus não manda nós fazermos seguidores para nós, mas para Ele. Então, o discípulo, ele renuncia tudo por amor a Jesus. Tudo, pecado, ele renuncia até sonhos, até projetos, por amor a Jesus. Terceiro, guarda as palavras de Jesus. Um verdadeiro discípulo, ele guarda, ele cumpre as palavras de Jesus. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e cumpre ela, Jesus disse que é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vieram as dificuldades, a casa se manteve firme, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então isso é um verdadeiro discípulo. Eu acho interessante quando o pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca que hoje tem muita adesão à igreja, muitas pessoas gostam da música que é cantada na igreja, muitas pessoas gostam da palavra que elas ouçam, muitas das vezes em algumas igrejas, uma palavra que não confronta o seu estado pecaminoso, que não confronta o seu pecado. Então tem muita adesão, mas pouca conversão. Poucas pessoas verdadeiramente produzem o fruto do Espírito, evidenciam a salvação na sua vida. Mas nós, como igreja, fomos chamados para ensinar as pessoas. Percebemos a abrangência da ordem do Senhor. A evangelização, para ser completa, precisa ser acompanhada do discipulado, o ensino e a integração do indivíduo à igreja. Então, para que a evangelização seja completa, nós estamos vendo Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Então, para que a evangelização ela seja completa, ela precisa do discipulado. Não é só eu ir para o campo, orar por uma pessoa para ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e eu esquecer dessa pessoa lá, eu não discipulá-la, eu não fazer dela um verdadeiro discípulo de Jesus. Se eu for pregar o evangelho para uma pessoa, essa pessoa se converte ao Senhor, e eu não cuidar dessa pessoa, ou não encaminhar essa pessoa aos cuidados de algum irmão, de alguma irmã, de um líder, eu não estou evangelizando da forma correta, eu não estou fazendo uma evangelização completa.
Porque a conversão, ela precisa ser seguida pelo ensino. A pessoa se converteu, a pessoa aceitou Jesus, ok. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser integrada à igreja. Só que, infelizmente, o que nós vemos muito hoje é uma pessoa que se converte, aí a gente larga a pessoa para lá. Se ela não vier para a igreja, se ela não vier para as reuniões da igreja, a gente não vai lá na casa da pessoa orar por ela. A gente não vai lá na casa da pessoa fazer um estudo bíblico com ela. A gente não vai na casa da pessoa ensinar essa pessoa a orar, ensinar os fundamentos da fé cristã, ensinar a nova posição dessa pessoa em Cristo. A gente não vai ensinar as promessas de Jesus para essa pessoa. Então nós deixamos a pessoa lá. Se ela vem para a igreja, ok. Mas se ela não vem, tudo bem também. A responsabilidade, muitas das vezes, é o que fazemos com as nossas práticas, mas não com as nossas palavras. Responsabilidade é dela e não é nossa. Não. Se ela se converteu, responsabilidade é nossa. Jesus disse para nós ensinarmos as pessoas. Então, para ser completa, a evangelização precisa ser acompanhada do discipulado. O que é o discipulado? É o ensino e a integração dessa nova pessoa, desse novo convertido à igreja. Eu preciso convidar essa pessoa para vir para a igreja. Se ele não se sentir confortável em vir sozinho, eu devo fazer um esforço para eu ir buscar ele. Ou se for do sexo oposto, fazer um esforço para uma irmã ir buscar essa nova convertida para trazer para os cultos. Mas nós precisamos cuidar dessa pessoa até que ela cresça, seja uma pessoa constante na fé, e aí sim, essa pessoa pode ir e ganhar outras pessoas para Jesus. A evangelização precisa ser acompanhada do discipulado. O nosso segundo texto é Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós temos a ordem não para falar de filosofias humanistas, pensamentos, teorias ou coisas semelhantes. A ordem é clara e direta: pregue o evangelho. Na aula passada nós vimos que evangelizar é pregar o evangelho, e não existe evangelização sem a pregação do evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo número 15, Jesus ele dá uma ordem clara e direta: pregue o evangelho. Não é para eu pregar os meus pensamentos, não é para eu pregar aquilo que eu acho que é correto ou aquilo que eu não acho correto. Não é para eu pregar aquilo que eu acho relevante ou não. É para eu pregar o evangelho. Queridos, nós temos uma mensagem a pregar. Jesus nos deu a mensagem. Jesus disse: ide e preguem o evangelho. Eu não posso ir e pregar aquilo que eu acho correto. Por exemplo, se nós sabemos o que é o evangelho de Jesus, eu não posso ir para lá e, por exemplo, estar falando da teoria da relatividade, que não tem nada a ver com o evangelho. Eu devo ir e pregar o evangelho. Eu devo deixar para lá filosofias humanistas, teologia da libertação. Eu devo deixar para lá as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos e me concentrar em pregar unicamente o evangelho. Observe que não é para obrigarmos as pessoas a se converterem. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente vai evangelizar e a gente acha que nós estamos no direito de obrigarmos as pessoas a se converterem ao evangelho. E muitas das vezes, quando as pessoas não se convertem ao evangelho, nós começamos a atacar essas pessoas. E quando nós conhecemos a pessoa, nós começamos a ofender a pessoa, a atacar a pessoa, a atacar a integridade da pessoa, não é? Mas veja que Jesus não diz para nós
convertermos as pessoas. Jesus diz para nós pregarmos o Evangelho. Eu gosto de dizer que se eu tivesse o poder de converter as pessoas, a primeira classe de pessoa que eu iria converter ao Evangelho seria a minha família e os meus amigos. Eles seriam as primeiras pessoas que eu iria converter ao Evangelho de Jesus. Mas nós não temos esse poder, isso é uma atuação do Espírito. É o Espírito Santo que faz essa obra de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós, evangélicos, crentes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, unicamente pregar o Evangelho. Não é para prometermos coisas que o Senhor não promete. Então nós não somos enviados para nós convertermos as pessoas. É claro que quando nós vamos evangelizar, um dos objetivos que nós visamos é ver as pessoas se converterem. Mas se a pessoa não se converter naquele momento que você está evangelizando, deixe pelo menos uma porta aberta. Ok, você não quer aceitar Jesus? Ok, é um direito seu de escolha. Mas será que eu posso voltar aqui outra vez? Será que eu posso voltar aqui em uma outra oportunidade para lhe falar mais do plano da salvação? Para lhe falar mais a respeito de Jesus? Para lhe falar mais a respeito do céu? Para lhe falar mais da nossa condição pecaminosa? Se a pessoa não se converter, tente deixar uma porta aberta para você voltar em uma outra oportunidade. E no momento em que se está pregando, tem pessoas que prometem aquilo que a Bíblia não promete para elas. Tem pessoas que prometem, se você vier, Jesus, ele vai lhe dar riqueza material. Ele vai lhe dar uma casa nova. Ele vai lhe... Não, meu irmão, nós não devemos fazer isso. Nós devemos pregar o Evangelho. A coisa que nós devemos prometer quando nós estamos evangelizando é a salvação em Cristo Jesus, se a pessoa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E nessa questão, eles prometem coisas como multiplicação de riquezas, vida sem lutas e dificuldades. A nossa responsabilidade é pregar somente o Evangelho. E aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Por isso, devemos pregar unicamente o Evangelho. Um outro texto, nós estamos trabalhando a respeito das bases bíblicas para a evangelização, é Lucas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, não é Evangelho de Lucas, ok? Lucas não tem Evangelho, é Evangelho de Jesus segundo Lucas. Porque se nós falarmos Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra somente um evangelho. Então é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Então aqui o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 46 ao 49. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Veja só o que é que Jesus ele está dizendo. Jesus está dizendo, era necessário, estava profetizado que o Cristo deveria padecer, como padeceu, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, não é no meu nome, tá? Não é da denominação a qual eu pertenço, não, é no nome de Jesus,
que no nome de Jesus se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse texto escrito por Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, temos um mandamento para pregar o Evangelho. Assim como nós temos em Marcos e em Mateus. Mas aqui o Senhor Jesus promete um revestimento de poder para se pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é algo tão sério que Deus leva a tão sério que o Senhor promete um revestimento de poder para pregarmos o Evangelho. Deus nos promete poder, meus irmãos, poder para nós pregarmos o Evangelho. Então a pregação do Evangelho é algo sério, é algo que deve ser levado a sério pela igreja. Evangelização, missão, é algo que deve ser levado muito a sério pela igreja do Senhor. Então, o Senhor promete um revestimento de poder para os seus discípulos executarem essa nobre missão. Então, há um revestimento de poder para mim e para você pregarmos o Evangelho. Deus quer nos dar poder. Deus quer nos revestir de poder para que possamos pregar o Evangelho de Jesus aonde quer que nós formos. Há pessoas que têm medo de pregar o Evangelho. Há pessoas que dizem, e se eu for pregar o Evangelho e de repente um demônio se manifestar? Se manifestar, você expulsa ele no nome de Jesus. Tem pessoas que dizem, e se eu for para lá e tiver alguém doente? Você ora para que em nome de Jesus aquela pessoa seja curada. Deus tem revestimento de poder para os seus servos, para que eles preguem o Evangelho. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, por exemplo, aqui em Marcos, tá? Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 20, a Bíblia vai nos dizer assim: e eles, Jesus dá a ordem para eles irem pregar no versículo 15, como um mandamento, pregar o Evangelho. Evangelizar é um mandamento do Senhor. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus promete poder para eles. No versículo de número 20, versículo de número 20, Marcos registra o seguinte: e eles quem? Aqueles que receberam a ordem de Jesus, tendo partido, pregaram por todas as partes. Pregaram o quê? O Evangelho. Cooperando com eles o Senhor. O Senhor Jesus cooperava com aqueles irmãos quando eles saíram da sua zona de conforto e começaram a pregar o Evangelho. Como o Senhor cooperava com eles e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Atos 3. Pedro e João chegam na porta formosa do templo e um coxo é curado, a pregação do Evangelho é feita e muitas pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Então, evangelizar não é aqui como algumas pessoas pensam, e nós devemos desmistificar isso, que é, eu não tenho dom para evangelizar. Evangelizar não é um dom, evangelizar é um mandamento, evangelizar é um privilégio. Olha como Jesus cooperava com aqueles irmãos porque eles evangelizavam. Então eles iam evangelizando e o Senhor ia cooperando com eles, fazendo sinais extraordinários.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos de número 19 e 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, oh que maravilha, e pôs em nós, em mim e em você, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pregar o Evangelho, evangelizar é um privilégio. Nós estamos executando uma tarefa dada pelo próprio Deus. Quando nós vamos para Ezequiel, e nós já estamos chegando ao final da nossa segunda aula, nesse primeiro módulo do curso de Evangelismo e Evangelização, capítulo 33, Ezequiel. Capítulo 33, versículo de número 8. Diz assim: Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. O que é evangelizar? Evangelizar é uma responsabilidade de cada crente. E foi isso que nós vimos, tá? Nos textos que nós lemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, nós vimos que evangelizar, e o texto de 2 Coríntios capítulo 5, é uma responsabilidade de cada crente. Nós temos essa responsabilidade, evangelizar, falar de Jesus, pregar o evangelho. Agora, a evangelização, e nós encerramos aqui nesse ponto, é um sinal de que nós somos salvos. Quando nós vamos para João, capítulo de número 4, versículo de número 29, há uma situação que merece a nossa atenção. João, capítulo 4, versículo de número 29. A mulher samaritana, ela disse, deixa eu ler a partir do versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, os homens da cidade, vide e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Após essa mulher ter um encontro com Jesus, ela vai, prega o evangelho e leva outras pessoas a Jesus. Leva outras pessoas aos pés de Jesus. Então, evangelizar é um sinal de que nós tivemos realmente um encontro poderoso com o Senhor. João, capítulo 1, versículo 39, diz assim a palavra de Deus. E eles disseram, vide e vede. E foram, e viram aonde o Senhor Jesus morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e haviam seguido Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. André
ele segue a Jesus, é transformado por Jesus e logo em seguida já leva Pedro até Jesus. E Jesus olha para Pedro e disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora no versículo 45, capítulo 1, versículo 45, nós temos Felipe levando Natanael até Jesus. E em Lucas, capítulo 8, versículo de número 39, nós temos o relato de um endemoniado, o endemoniado gadareno. Jesus expulsa os demônios daquele homem, cura aquele homem ele é transformado pelo poder de Jesus. Aí você sabe o que acontece? Versículo de número 39, Jesus disse para ele: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Quais são as coisas grandes que Deus tem feito na sua vida? Quais são essas coisas grandes que Deus tem feito em sua vida? Olha o que Jesus diz para esse homem: vai para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus tem feito por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade. A maravilha que Deus tinha feito na vida desse homem é tão grande que Jesus diz para ele: vai para a tua casa e diz. E ele não se contentou em dizer só na sua casa. Ele disse na cidade inteira quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então o meu desejo é que você diga, não só em casa, mas na escola, no trabalho e aonde quer que você for, quão grandes coisas Jesus tem feito por você. Quão grandes coisas Jesus tem feito em sua vida. Então nós temos base bíblica para evangelizar. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, Deus tem poder para nos dar, Jesus liberou autoridade sobre a sua igreja e o que nós devemos fazer é sair da nossa zona de conforto, pregar o Evangelho e discipular aqueles que se convertem e vão aos pés de Jesus. Então essa aqui foi a nossa segunda aula e eu aguardo você na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre os tipos de evangelização. Você sabe quantos tipos de evangelização existem? Quais são os tipos mais usados e os menos usados? O que nós usamos hoje? Será que eles usavam antes? A maneira como evangelizamos hoje? Será que é a mesma maneira como se evangelizava antes? Os recursos para evangelizar hoje, será que são os mesmos recursos que se utilizava para evangelizar antes? Nós iremos ver sobre os tipos de evangelização e eu espero você na próxima aula, se Deus quiser.